A Bíblia diz, no livro de Abacuque, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 20. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Se tu não assistiu o vídeo de ontem, do capítulo 1, eu te convido a pausar esse e assistir. Porque a gente vai continuar o que a gente estava falando ontem. Então, Abacuque está lamentando a situação de Judá e questionando Deus. Ele está tendo um diálogo, uma conversa muito profunda, muito dramática com Deus. E Deus vai responder. E a gente ponderou no vídeo de ontem de que a mente humana não consegue alcançar. O nosso olhar, a nossa percepção, nossa compreensão é muito limitada. E sim, Abacuque está fazendo perguntas, questionamentos, mesmo sendo um profeta, um homem de Deus, como um ser humano, mostrando a sua dor, vamos dizer assim, a sua decepção com os métodos que Deus usou. Que método é esse? Do que eu estou falando? Eu estou falando da Babilônia, que estava exercendo juízo sobre Judá, no sentido assim, Deus estava usando a Babilônia para exercer juízo sobre Judá. Judá estava afastada de Deus, pecando, e o próprio profeta queria justiça, mas ele não queria que a justiça viesse de alguém injusto, né? De um império maligno, cruel, como era o da Babilônia. Então, agora, o que ele está dizendo para nós no capítulo 2? Eu estarei na minha torre de vigia. Quer dizer, vou ficar de olhos abertos, ouvidos atentos, prestando atenção, sóbrio, acordado, ligado, alerta, esperando por Deus. Eu vou aguardar a resposta do Senhor. Como eu contei para vocês que eu passei por isso. E eu queria que Deus falasse comigo. E a gente tem exemplos na Bíblia. Tu precisa da face de Deus, da voz de Deus. Tu precisa da revelação. Tu precisa que Deus te responda. E tu não pode desistir. Tu tem que ficar firme, orando, orando, batendo na porta até que a porta se abra. Tu tem que confiar que o teu Pai Celestial te ama e quer que tu insista, que tu persevere. Tu vai ter todas as respostas? Não. Mas até quando ele não te der a resposta, ele vai falar para ti, eu não vou te explicar porque tu não vai entender. Ou isso não é tempo. Ou Deus vai te dar um retorno. Deus sempre vai te dar um retorno. E olha o que vai acontecer no 2. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Bom, essa tradução visão, tem algumas Bíblias que fala a palavra ou a mensagem. Nós sabemos que profeta, né, tem visões. Deus revela através de visões. Mas aqui nesse significado é a visão no sentido de o que eu vou te falar, a mensagem que eu vou te dar. E eu faço sempre uma brincadeira que esse versículo aqui é um outdoor. Que tipo, as pessoas descobriram o outdoor com esse versículo. Porque diz assim, ó, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Quando tu passa correndo, tá de carro, tá de moto, sei lá, e tem aqueles anúncios grandes, né, os outdoors. Por isso que tu tá indo pra praia, aqui nós, né, na nossa realidade aqui, não tem, sei lá, inúmeros outdoors, aquelas placas enormes. Então tá aí, ó, Abacuque 2:2 fala que tu tem que escrever com letras bem grandes, legível, para que quem passe correndo possa ler. Mas falando sério, isso aí é
É sério, de certa forma, mas o que ele está querendo dizer? Que tem que registrar. Que tu tem que manter isso aí para as próximas gerações. Tu tem que contar. Tu tem que tornar legível sobre tábuas. O que é isso? Registrar. Guardar. Como é que a Bíblia chegou até nós? Porque homens dedicados, fidedignos, registraram, escreveram. 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Do que ele está falando? Tanto a chegada da Babilônia, quanto a derrota da Síria, quanto depois a redenção, né, de Judá, quando vem o Império Persa, tudo que a gente já estudou, tu tem que registrar. Porque quando acontecer, tu vai saber que foi Deus que falou. Vai ser provado. Isso vai ser uma prova de que a profecia se cumpriu. Porque Deus avisou antes. O profeta falou antes. Então, essa seria assim, a primeira coisa. Quando Deus fala com a gente deve levar em consideração e entender isso. Entender que não é hoje. E pode não ser amanhã, nem no ano que vem. Pode passar uma geração. Mas se tu acredita que aquela palavra é de Deus, tu registra como um documento, como algo que vai acontecer. E ali tá bem claro, ó, no tempo determinado. No tempo determinado por quem? Pelo próprio Deus. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. O tempo de Deus é perfeito. Não é antes, não é depois, é na hora certa. Não atrasa e nem adianta, vem na hora certa. Pode parecer que está demorando, porque é a nossa ansiedade que faz com que a gente pense que está demorando. Mas Deus está dizendo que não tardará. Por quê? Porque não está atrasado. É o tempo de Deus. Só que eu quero no meu tempo. A ansiedade, às vezes também a angústia, né? Às vezes não é só a ansiedade, a angústia, o sofrimento faz com que a gente queira que aquilo passe, que aquilo cesse, ou que algo de bom aconteça. E isso faz com que a gente pense que está demorando. Mas não tá, porque o tempo é de Deus. Lembra do relógio de Deus? As coisas acontecem no tempo de Deus. E quem é sábio discerne o tempo e o modo das coisas. A gente sabe como que tem que fazer, de que jeito que tem que ser. Porque a gente confia em Deus. Então, isso aqui é um conforto para nós. A volta do Senhor Jesus, mas tá demorando tanto. Já estamos em 2024. Espera pelo Senhor. Ah, mas a oração, tem muitas coisas que as pessoas pensam assim, ó, ah, mas eu tô orando há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Pois é. O tempo é de Deus. E enquanto tu tá esperando a resposta, Deus tá trabalhando no teu coração. Deus está te transformando. Sabe a bênção? Que quando tu recebe vira maldição. Por quê? Porque tu não estava preparado para aquela bênção. Sabe uma pessoa que compra um carro, economiza a vida inteira e quando tira o carro, sofre um acidente? Ou sei lá, a pessoa gasta tudo, o tempo, a vida, para construir uma casa. E aí acontece uma coisa dentro da casa. Sabe, eu não quero ficar falando isso porque não é que sempre acontece. Eu quero dar um exemplo de que bênçãos se tornam maldições quando tu acelera o processo. Sabe tu pegar aquela fruta que ainda tá verde? Tu morder? Tu não conseguir nem mastigar? É isso, tu querer antes do tempo. Ou tu passar o tempo. A gente diz aqui o cavalo passar encilhado e tu não montar. Entendeu? Aí aquela história, pegar o fruto e ele tá podre. Tá cheio de bicho, porque tu
perdeu o tempo. Passou e tu não viu. Sei lá, tu estava dormindo, não sei. Então, o tempo de Deus, ele é perfeito. Por mais que tu fique nervoso, ansioso, pilhado, tu tem que acreditar que Deus não demora, que Deus não tarda, que Deus não se esquece dos seus filhos, que Deus recolhe as tuas orações e as tuas lágrimas, tudo Deus sabe. Ele está contemplando o teu coração e está te preparando para que essa bênção seja verdadeiramente uma bênção. Porque as bênçãos de Deus, a bênção de Deus não acrescenta dores, não acrescenta desgosto, não nos entristece, não nos faz mal. Então, creia no tempo de Deus para ti, para tua vida, para tua família, para teus negócios, até para tua saúde. Tudo tem um tempo determinado por Deus, e é um tempo perfeito. Mesmo que pareça demorar, espere. Que palavrinha que a gente não gosta, né? Espera, porque certamente virá, não tardará. E quem espera sempre alcança, não tem esse ditado? Então vamos esperar no Senhor, esperar na palavra de Deus, nos fortalecer no Senhor, perseverar, permanecer firme, como a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. O tempo de Deus também. 4. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nós não temos todas as respostas. Nós podemos pedir as respostas. Nós podemos perguntar, mas Deus é soberano, Ele pode te responder ou não. E será que tu está preparado para as respostas? Será que tu realmente sabe entender as respostas? Compreender as respostas? Nós não temos todas as respostas, nós temos fé. O justo, ele vive pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo, ele vive para agradar a Deus. Então, se tu não quiser me dar a resposta, Senhor, tudo bem. Mas aumenta a minha fé. Me dá espírito de fortaleza para eu aguentar firme, mesmo sem a resposta. Mesmo sem o entendimento, a compreensão. Me dá paz. Tu pode orar isso. Tu não tá mais aguentando? Senhor, me dá força, me toma pela mão e me conduz, Senhor. Mas não viva pelas respostas. Viva pela fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que a gente não vê. É a convicção daquilo que a gente espera, daquilo que a gente ora, daquilo que a gente pede para Deus. Esse versículo, o justo viverá pela sua fé, de Abacuque 2, verso 4, ele é repetido no Novo Testamento 3 vezes. O justo viverá pela sua fé. Isso está falando da graça. Que, como é que eu tenho fé? Eu vi Jesus? Não. Como é que eu tenho fé na Bíblia? Eu vi quando Deus escreveu a Bíblia? Todos esses anos, essas décadas, esse espaço de tempo vamos dizer, do primeiro versículo do Apocalipse, do Gênesis até o último de Apocalipse, eu sei? Não, é pela fé. A gente tem um vídeo no canal, é pela fé. Tudo é pela fé. E é graça de Deus tu ter fé. É mediante a fé que tu é salvo. É mediante a fé que teus pecados são perdoados. É mediante a fé que tu é liberto. É a fé. Então, quer perguntar? Pergunta. Mas não fica achando que são as respostas que vão aumentar a tua fé. Não.
Tu não vive pelas respostas, tu não vive pelo que tu vê, tu vive pelo que tu crê, ou em quem tu crê. Então esse versículo é muito importante, aquela hora que eu digo, sublinha, o justo viverá pela sua fé. Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Quantas vezes eu já falei para vocês no número 3? Então, este versículo é repetido 3 vezes no Novo Testamento. Então é muito importante para nós sabermos que a fé é o que nos une a Deus. Nós somos salvos pela fé. E o justo, ele vive pela fé. Ele acredita. Ele pode não entender. Ele pode nem aceitar, sabe? Às vezes dói tanto, tanto, tanto. Eu contei pra vocês, quando eu perdi meu pai, foram meses. É muito difícil. Outras pessoas que passaram por perdas também de filhos, tragédias. É muito difícil, gente. Mas a fé não te deixa blasfemar. A fé não te deixa vacilar. A fé não te deixa duvidar. A fé enche teu coração de louvor, de adoração, de amor, mesmo quando o teu coração está destruído por uma calamidade, por uma tristeza. Porque tu estás unido com Deus pela fé. O que é fé? Aí tu pensa assim, o justo viverá pela sua fé. Eu tenho que ser leal. É a minha lealdade, é a minha fidelidade com Deus. Isso é fé. É a minha confiança em Deus. É a certeza que eu tenho de que Deus me ama. É a convicção de que eu sou salva e de que Deus me perdoou. E eu vou esperar o melhor dele, porque ele é meu pai. Eu não vou duvidar dos seus métodos. Por mais que doa, por mais que seja difícil, eu vou crer de que Deus me ama e ele tem o melhor para mim. E é no tempo dele, não no meu, porque eu sou um grãozinho de areia, sou uma formiguinha, sou um ser humano mortal e pecador, que depende de Deus, que precisa de Deus. Então, se tu é justo, ou se tu é justa, viva pela fé. E aí eu tenho que falar uma coisa para vocês. Existem pessoas e religiões, instituições que têm todas as respostas, que explicam isso, explicam aquilo, porque tu nasceu, porque tu morreu, porque tu vai para não sei aonde, porque aconteceu isso, porque não sei o que. Tem muitas respostas. Eu tenho uma coisa para te falar. Muitas respostas são mentiras, são espíritos de engano, são ensino de demônios. Porque se tu tem todas as respostas, para que fé? Entendeu? Cuidado com isso. Olha o que diz o 5. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. Então, vamos prestar atenção. Vinho. O vinho na Bíblia simboliza a alegria, o banquete, a prosperidade, a festa, a comemoração. Então, o prazer, ele vai te enganar. E tu vai ter respostas para tua alma no prazer. Ou vou dizer nos prazeres, que aí coloca tudo aí, tá? Tudo. Prazer, sei lá, de comer, de beber, do entretenimento, sexual, de droga, de dinheiro, enfim, prazeres do exercício físico, né? Sei lá, intelectualidade, a beleza, prazeres, o vinho. E aí diz que é enganoso. Então, tu firmar a tua vida na tua intelectualidade, na tua mente, no teu cérebro, na tua saúde, no teu corpo, numa outra pessoa. O vinho é enganoso, então os prazeres são enganosos. As tuas vontades,
os teus desejos, a tua natureza humana, a tua carne vai te enganar. Sempre. O coração é enganoso. Aí depois vem o arrogante não se contém. Aí tu pensa, o arrogante é o orgulhoso, é o soberbo, é o egoísta. Porque a pessoa que ela se acha melhor do que os outros, é porque o seu ego é maior do que os outros. A gente também tem vídeo no canal sobre esse pecado. Então, pessoas arrogantes, egoístas, têm muitas respostas. Tem respostas para tudo. Tem opinião para tudo. Tu acha que ela quer saber o que a Bíblia diz? O que Deus diz? Não, ela tem resposta. Ela sabe tudo. E ela humilha os outros, porque ela é arrogante, ela é soberba, ela é egoísta. E o prazer também. Ele tá se deleitando no prazer, nos prazeres. Ele tem as respostas. Ele quer mais daquele prazer. Ele tem certeza que é aquilo que ele quer. É o vinho, eu quero mais vinho. Ah, isso aí não tem problema. Não, bebe mais um pouco que tu vai ficar tudo bem. Tá sempre buscando. Então, de novo, tu faz as perguntas para Deus, mas se tu não ganha as respostas, tu corre pro vinho. Ah, eu fiz as perguntas, Deus não me respondeu. Eu corro para a religião X. Eu fiz as perguntas, Deus não me respondeu. Eu vou buscar as respostas. Então, o vinho é enganoso e o arrogante não se contém. Se tu tem fé, tu sabe que tu não é nada nem ninguém. Tu te humilha na presença de Deus. Se tu tem fé, tu não te enche do vinho. O vinho eu tô falando tudo, né? Já expliquei. É o Espírito Santo que te enche. Tu não te embriaga com vinho, mas tu te enche do Espírito Santo. Então a fé é que move a mão de Deus. É a fé que agrada a Deus. Deus fez pactos, alianças com homens e mulheres que tiveram fé, com nações que tiveram fé. Então, se tem alguma coisa que tu tem que buscar, cultivar, orar e pedir, é fé. E as respostas, como eu disse, tu pode pedir, mas não fica nelas. Não te concentra nas respostas, porque muitas tu não terás. Tu vai viver uma vida inteira aqui na Terra e algumas tu não vai ter. E tu vai ter que viver sem essa resposta. Mas tu vai ter uma fé tão grande. A Bíblia diz que é como um grão de mostarda, mas aumenta a minha fé. Tu pode orar e crer cada dia um pouco mais. De que tu não vai precisar das respostas, porque tu tem fé. Fé que Deus te ama. Fé que Deus tem o melhor para ti. Fé que tu é salvo. Fé que o teu nome está escrito no livro da vida. Fé que o Senhor Jesus está voltando para resgatar a sua igreja. Fé. Aí continua. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte que nunca se farta. Tô falando. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. É tão grave tu ter todas as respostas, porque aí tu não precisa de Deus. E eu vejo que Abacuque está nos dando essa lição. Ele queria as respostas. E muitas ele recebeu, né? Muitas ele recebeu. A gente está vendo que sim, Deus explicou. Mas, ao longo da história, Deus tem usado métodos, mecanismos, ferramentas, instrumentos que nos deixam chocados, que nos deixam impressionados. 6. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas? Agora nós vamos ter uma série de ais, tá? Então, eu até vou falar assim primeiro, depois eu leio, né?
Tem 5 ais, não sei como é que tá aí na tua Bíblia. Aqui na minha diz 5 ais sobre os caldeus. Quem são os caldeus? Os babilônicos. Desculpa. Então, o primeiro ai daquele que acumula. No 9, ai daquele que ajunta. No 12, ai daquele que edifica. Depois eu vou explicar, tô só te destacando os ais. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado. E no 19, ai daquele que diz a madeira acorde e a pedra muda levante-se. Então, aqui tá falando de 5 pecados, 5 comportamentos, 5 procedimentos reprováveis, malignos. Então vamos lá. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria, e eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Então, é óbvio que a Babilônia acumulou riqueza, roubando a riqueza dos outros povos. E é óbvio que os povos lutaram, então houve derramamento de sangue. Também é óbvio que todos os povos que restaram querem vingança, querem despojar a Babilônia. Tu cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores? Então o desejo de ver a Babilônia cair, ruir, é grande. 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Significa assim, ó, que todos vão depor contra ela. Todos vão ter uma história para contar. Ai, gente, sabe assim, ó, quando a destruição é grande, é generalizada, todos vão ter um depoimento. Todos vão colocar uma gotinha nesse cálice da ira de Deus. Nós temos visto, o dia do Senhor vem e todos beberão desse cálice da ira, tanto os filhos, né, o povo de Deus, quanto as nações estrangeiras. E a Babilônia, olha, ela entornou o cálice, eu ia dizer o caldo, o cálice da ira de Deus, porque sim, Deus agiu com justiça, com mãos de ferro contra a Babilônia. Ajuntar, acumular, roubar, construir a partir de coisas mal adquiridas, isso é uma lição para nós. Pessoas que veem a sua riqueza desaparecer de uma hora para outra, e aí depois tu fica sabendo que aquilo era fruto de desonestidade, de suborno, até de morte às vezes. 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Edificar uma cidade com sangue. Pode ser que tu matou os moradores, ou pode ser que tu explorou, escravizou, torturou, fez tanto mal que as pessoas tiveram o seu sangue derramado. Pode ser as duas coisas, porque ele diz assim, ó, edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Pode ser.
fazem o mal, tripudia sobre as pessoas, como a gente viu, esfolam, né? Esfola o povo, que a gente viu. 15. Ah, não, tem que falar do 14, né? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, se tu ama o mar, se tu admira o mar, se tu fica feliz de estar, né, na praia, no litoral, num lugar assim, o que vai ser o conhecimento da glória do Senhor? Se Deus está comparando que a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, da mesma forma como as águas cobrem o mar. Isso é um conforto para nós, é um consolo para nós. 15. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, olha o que eu falei, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra os seus moradores. Olha só que absurdo isso, gente. Tu embebedar, tu drogar, tu enganar, tu seduzir para abusar da pessoa. Aí, gente, não tem nem o que falar aqui, né? Aí fala da nudez, fala da vergonha. Então a gente entende que aqui é uma questão de abuso, de questões sexuais, de perversão, né? E isso é gravíssimo. Tu enganar alguém, tu dopar, tu embriagar, né? Seja com remédio, seja com droga, seja com álcool, para tu poder abusar da pessoa, seduzir a pessoa. 18. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? Tava demorando a aparecer, né? E de que serve a imagem de fundição mestra de mentiras? Para que o artífice confie na sua obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, o que a gente vai ver aqui? Estava demorando para aparecer a idolatria, né? Servir a ídolos, esculpir ídolos, imagem de fundição, mestre de mentiras, de engano, confiar na obra das mãos de alguém, um ídolo feito por alguém. E aqui diz ídolos mudos. Fala que é de madeira, fala que é de pedra. O que um ídolo pode te ensinar a não ser mentira e engano? E mesmo que esteja coberto de ouro e de prata, no seu interior não há fôlego nenhum. Então são falsos deuses. Ídolos de ouro, prata, pedra, bronze, ferro, madeira, né? A gente viu isso. Aí vem o verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus eterno. E nós, aí diz, cale-se diante dele toda a terra. O calar significa que tu tá dando honra, reverência, que tu tem temor, obediência, que tu guarda aquela presença santa que está diante de ti. O que tu vai falar? Tu quer falar? Então fala louvores, adora a Deus, agradece, serve. Porque a Bíblia está dizendo, cale-se diante dele toda a terra. E isso também eu vejo que é Deus falando pro próprio Abacuque, para mim e para ti, quando a gente fica querendo respostas, né? Então,
Cale-se diante do Deus vivo, cale-se diante do Deus eterno, cale-se diante do poder de Deus, da santidade de Deus, da soberania de Deus. Cale-se diante da justiça perfeita e completa de Deus. Nós não sabemos. A gente pensa que a nossa justiça, porque seria melhor assim, seria melhor assado. Diante de Deus, a nossa justiça é trapo de imundícia. Cale-se diante da sabedoria de Deus. Cale-se diante do governo, do controle de Deus sobre as nações, sobre a política, sobre o poder militar, sobre as guerras, sobre tudo, sobre a natureza. Cale-se diante de Deus, cale-se diante do Deus vivo e eterno. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Se tu quiser falar, fala louvores, fala adoração. Quer falar? Então louva, adora, ora, agradece, serve a Deus, te humilha na presença de Deus. Mas não queira respostas, porque tu pode te perder. Muitos se perderam querendo respostas, perderam a fé. Blasfemaram, duvidaram, tiveram um coração incrédulo, foram tomados por um espírito de incredulidade. O que a gente aprende hoje com Abacuque? Capítulo 2. Que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra.